Olha, tá rolando um movimento bem interessante na comunidade de tecnologia aqui no Brasil. É um fenômeno que, na verdade, diz muito sobre o cansaço e o esgotamento no nosso ambiente de trabalho hoje em dia. E tudo começa com essa frase, dita por um streamer chamado Mano Davin. Isso aí não é só um slogan, não. É praticamente um manifesto de um movimento que está crescendo. Um movimento movido a burnout, a frustração e, principalmente, a uma busca por algo mais real, mais autêntico. Para a gente entender essa história direito, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, quem é essa figura do dev cansado? Depois, que espaço é esse que ele criou, esse boteco digital? Vamos falar dos assuntos polêmicos que rolam por lá e, por fim, tentar entender por que isso tudo está fazendo tanto barulho. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a identidade que está no centro disso tudo. Quem é essa persona do dev cansado? Bom, ela é toda construída em cima de gírias bem específicas e, claro, de um sentimento de exaustão que muita gente compartilha. A palavra principal aqui é chorume. Em vez de ficar naquela onda de criar uma marca pessoal, de parecer perfeito o tempo todo, a comunidade abraça esse termo. É um jeito de dizer com orgulho: nós somos a base, a parte sem filtro, o chorume do mundo tech. E olha, ele defende essa identidade com unhas e dentes. Quando um cara no chat veio criticar falando que chorume era ruim para a marca dele, a resposta foi essa aí, direta, com palavrão e totalmente dentro do personagem que ele criou. No fim das contas, a filosofia é essa. O canal é uma rejeição completa daquela cultura corporativa toda certinha, sabe? É um lugar seguro para quem desenvolve e que simplesmente está cansado de ter que fingir que está tudo uma maravilha. Certo, mas essa identidade anticorporativa precisa de um lugar para existir, né? E o ambiente que ele criou ali não é uma live qualquer. É muito mais parecido com o barzinho de bairro, um verdadeiro boteco digital. Ele mesmo chama de boteco. E a analogia é perfeita, porque, assim como num bar de verdade, é um lugar onde um monte de conversas e até negócios acontecem tudo ao mesmo tempo. É um ambiente caótico, mas de um jeito bom. As doações da galera pipocam na tela, os desabafos sem filtro tomam conta do chat e, o mais interessante, os patrocinadores entram no meio dessa bagunça de um jeito super natural. A interação é o tempo todo. No minuto, ele está lendo a mensagem de um fã, falando de um projeto novo, mostrando como a comunidade se inspira, mesmo que as ideias sejam, bem, digamos, peculiares como essa. E logo em seguida, sem nem piscar, ele está falando da cadeira ergonômica que ele usa ou de um serviço de contabilidade para devs. É essa mistura de papo de bar com o negócio que faz o espaço parecer tão autêntico. Mas afinal, o que realmente atrai tanta gente para esse boteco? O prato principal é uma mistura poderosa de fofoca do mercado de TI, muitas vezes sem confirmação nenhuma, com desabafos cheios de raiva sobre as bizarrices do mundo corporativo. E um dos assuntos que mais bomba por lá é o tal do passaralho. É uma gíria para aquelas demissões em massa que, infelizmente, viraram rotina no mundo da tecnologia. O conteúdo dele vive de exemplos reais que tiram qualquer um do sério. Tipo essa vaga de emprego que era da equipe de um político pedindo absurdos 7 anos de experiência para uma posição de sênior. Aí que a coisa fica boa. Ele pega uma vaga dessas e bota do lado o que diz a nossa CLT. Como um espectador lembrou no chat, a lei proíbe exigir mais de 6 meses de experiência para a mesma atividade. E isso levanta uma pergunta que deixa todo mundo elétrico no chat. Ué, peraí. Se a lei é essa, será que o mercado de TI inteiro está operando de forma ilegal? Essa imagem resume perfeitamente o papel dele. Ele vira a voz de quem está inconformado, lendo posts anônimos que mostram o abismo que existe entre a desculpa oficial de uma empresa para demitir e o que os funcionários estão sentindo na pele. E essa abordagem dele, totalmente sem filtro, às vezes acaba em umas histórias simplesmente inacreditáveis. Tem uma em particular sobre uma confusão de identidade que mostra perfeitamente o apelo dessa audácia toda. A história é mais ou menos assim. Ele contou que uma vez confundiu o CTO de uma empresa com um gerente qualquer, um Zé Bunda, nas palavras dele. O resultado, ele partiu para cima do cara numa reunião, questionou tudo e o CTO, pasmem, adorou a atitude e ainda elogiou ele para o chefe. É quase um conto sobre como o brilhantismo pode vir de um acidente. Ok, mas vamos ao que interessa. Por que esse estilo de conteúdo, que é caótico, cheio de palavrão, às vezes agressivo, por que isso é tão popular? A resposta é que ele acerta em cheio no sentimento do trabalhador de tecnologia de hoje. O apelo vem de uma combinação muito forte. Os desabafos servem como uma terapia coletiva. A comunidade cria um sentimento de não estou sozinho nessa.
E a fofoca de bastidor faz todo mundo se sentir por dentro do que realmente acontece. No fim das contas, o que a gente está vendo é muito mais do que uma simples live. É uma subcultura se formando. É a resposta de uma geração de profissionais de TI ao burnout e aquela sensação de que o discurso corporativo virou só uma grande fachada. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Será que, à medida que a comunicação das empresas fica cada vez mais artificial, mais polida, a demanda por essas vozes mais cruas, mais autênticas e até mais raivosas só vai aumentar?